Graça e paz, eleitos do Cristo ressuscitado. De antemão, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Eu creio que todos que estão lá no grupo não me conhecem, mas eu quero, desde já, me identificar para vocês. E é um prazer tê-los aqui comigo, me acompanhando nessa live abençoada. E assim, o Evangelho da Graça ele vai se expandindo a cada dia. Eu me chamo Josimar, né? Lá no sistema eu era conhecido como Evangelista Josimar, mas, sabe, irmãos, eu abri mão de um cargo evangelístico porque não era a minha chamada para ser simplesmente o irmão Josimar. Graça e paz, irmão Josimar, amém. Porém, volto a dizer, lá dentro do sistema, eu cheguei a um cargo bastante elevado, né? Cheguei a ser evangelista. Não vou citar aqui, claro, qual igreja eu fazia parte, questões éticas também. Eu era do movimento pentecostal. Por aí já dá para vocês terem uma noção do que é, né? O movimento pentecostal. Eu acho, vejam só, estou falando só um pouquinho aqui da minha biografia para vocês, tá certo? Se eu fosse hoje ministrar o que eu irei ministrar aqui, se fosse na época que eu estava lá no movimento pentecostal, no sistema, vocês iriam ver aqui algo totalmente diferente, irmãos. Vocês iriam ver, sei lá, outro Josimar. Mas é de 10 meses para cá, eu venho aprendendo que anunciar as boas novas para o nosso próximo, eu falo como o nosso irmão Cláudio Silva, esse que já está aqui compartilhando a live também, né, que faz lá o trabalho junto comigo na segunda-feira à noite. Anunciar as boas novas é justamente ensinar para você que está do outro lado vir aprender. Eu vim passando a observar essas questões quando eu saí do sistema. Porque no sistema, por exemplo, você lê um versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E etc. Então, você lê um versículo daquele, você não vai explicar ele na íntegra para quem está te escutando entender, né? Que mundo foi esse que Deus amou, né? Por quem foi que Jesus Cristo realmente morreu, se foi por gentios ou se foi especificamente para judeus. Então, no sistema, ao ler um versículo desse, eu, por exemplo, eu já rasgava o verbo. Olha, Deus amou o mundo, Deus não amou parede, Deus não amou árvores, Deus não amou carro, Deus não amou isso, não amou aquilo outro, Deus nos amou, deu seu filho para morrer na cruz, derramando seu precioso sangue. Olha para aí, coisa sem sentido, né? Porque nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo foi derramado não para justificar gentios, mas para justificar judeus. Estão me entendendo agora o raciocínio? Então, se o que eu vou ministrar aqui, se fosse dentro do sistema, era totalmente diferente, sabe? Às vezes você deixa o emocionalismo, né? Você mesmo deixa o emocionalismo tomar conta de você e você fica
empolgado, sabe? E começa a falar aquelas línguas que são totalmente estranhas mesmo, que nem você entende. Eu falava muito aquilo lá e nem eu mesmo sabia o que estava falando, né? Mas graças a Deus hoje estamos libertos, estamos conhecendo, eu particularmente tenho 10 meses que conheço esse Evangelho da Graça. E para mim, sempre eu falo isso quando nós estamos na transmissão do programa Graça e Paz, sempre eu falo isso. Foram 10 anos no sistema. Dentro dos 10 anos que eu passei dentro do sistema, eu fiz um curso teológico de 2 anos, né, um básico em teologia. Eu volto a dizer que dentro desse curso básico, nós cursamos ali, fizemos o curso, passamos 2 anos, nos formamos, né, 12 pessoas ali. Foi uma festa muito bonita, todo mundo ali tirando suas fotos com o reitor daquele curso, que é um canadense, e o pastor local também da época. Enfim, irmãos, recebemos diplomas, né? Eu particularmente recebi o meu, muita foto, né? Anel no dedo, eu estou aqui, mas isso aqui é uma aliança do meu casamento, que na próxima sexta-feira, graças a Deus, fazem aí 21 anos que eu estou casado com a minha esposa, né? Me casei novo demais, vou completar também na mesma data, 42 anos. Então, são 42 anos de vida para mim e 21 anos de casamento junto com a minha esposa. Enfim, eu não troco os 10 anos, ou melhor, os 10 anos que eu passei dentro do sistema, eu não troco em 10 meses de aprendizado do que eu venho aprendendo com o Evangelho da Graça. Tá bom, queridos? Quero, mais uma vez, agradecer a vocês que vão me acompanhar nesse estudo maravilhoso sobre a lei. Olha que interessante, sobre a lei. Então nós vamos ver dentro do que eu separei aqui, se a lei era para nós, se nós somos justificados através da lei, ou se ela era para os judeus, se eles eram justificados através da lei. Então tudo isso nós vamos explanar um pouco agora. Tá bom, queridos? Fica comigo aí. Tem também outros irmãos aqui me acompanhando, né? Que são lá do movimento pentecostal. Já tem alguns irmãos aqui que eu estou vendo também. Nosso irmão Júnior, um abraço para você, querido. E é muito bom também tê-lo aqui conosco, né? E aos demais irmãos que são aí da graça, né, lá do grupo Graça Pura, e outros aí pelo Brasil afora, que nos acompanham, sintam-se agraciados com a palavra de Deus. Para começarmos, queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Gálatas, onde Paulo escreve essa carta maravilhosa, explanando assuntos aqui que quando eu leio com entendimento, com pouco entendimento, eu digo assim, porque para a vista de outros que já estão aí na caminhada há muito tempo, seguindo esse evangelho da graça sem fermento, da graça sem rodeios, da graça pura, eu sou novato, tá bom? Então, vejam só, carta aos Gálatas, no capítulo 3, e os versículos são o 10, 11, 12, 13 e 14, ok? Que vai nos dizer assim: o versículo 10, Gálatas 3, 10, até o versículo de número 14. Todos quantos, pois,
são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por aqui já temos uma noção. Depois eu trago aqui um raciocínio. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ora, ao escrever essa carta, Paulo, ao escrever essa carta aos Gálatas aqui, nós já temos uma noção do quanto era, como eu posso te dizer, do quanto era dura, do quanto era escravizar-se aqueles que viviam no regime da lei. A lei, eu separei algumas coisas aqui, né? A lei, ela compunha-se de 613 mandamentos, né? Nós que lemos Bíblia, nós sabemos disso, que 613 mandamentos compunha-se a lei, que foi dada especificamente para os judeus. 95% hoje das chamadas igrejas evangélicas, 95% delas, vivem nesse regime da lei. Com certeza vivem nesse regime da lei. Quando nós lemos Mateus 5,17, Jesus Cristo vai dizer assim, ó, não penses que vim revogar a lei. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Jesus Cristo, nós sabemos que nasceu na lei, foi batizado na lei, circuncidado na lei, apresentado na lei, comemorou a Páscoa junto com seus discípulos, porque eram tudo rudimentos da lei. Então, se o próprio Jesus Cristo disse que ele não veio revogar a lei, mas veio para cumprir, então, por ser um judeu, nascido em Israel, com certeza Jesus Cristo teve que cumprir todos os rudimentos da lei. O Jesus Cristo de Nazaré. E o Jesus Cristo de Nazaré, hoje, irmãos, ele é pregado dentro da maioria do sistema religioso. O Jesus Cristo de Nazaré, ele é proclamado dentro do sistema religioso. Nós não somos mais do Jesus Cristo de Nazaré, ou nunca pertencemos, melhor dizendo assim. Porque para nós hoje, o Cristo ressuscitado, depois da cruz, é Ele, o Cristo ressuscitado, que nos vivifica. Agora, por que o irmão está falando assim, que nós não servimos ao Jesus Cristo de Nazaré? E o sistema, infelizmente, vive debaixo da lei que foi posta e que foi cumprida por Jesus Cristo. Né? Por quê?
Porque dentro do sistema, eu não cheguei a batizar nenhuma pessoa, mas eu fui testemunha ocular de vários batismos, fui testemunha ocular e também participante da famosa Ceia do Senhor, o dízimo, campanhas e etc. Quem sai do sistema e começa a ingressar no Evangelho da Graça, ele vai sentir uma diferença logo ao começar. Eu me lembro que quando Cláudio Silva chegou para mim com esse Evangelho, ele acompanhava um pastor muito famoso no YouTube também, e ele mandou uns vídeos dele para mim e disse: olha, Josmar, vê aí o que é pregar com autoridade. Tudo bem, nós começamos a assistirmos ali, e depois ele disse: olha, eu encontrei um agora que rapaz, o camarada prega muito bem, assim, eu vou mandar para tu. E ele mandou para mim, Cláudio mandou para mim o vídeo dele, o nosso irmão em Cristo, Geraldo Moraes. Eu assisti o vídeo dele, mas sem querer, irmãos, me submeter àquilo que eu estava escutando. Só que eu parei, a mensagem, ainda me lembro, foi uma mensagem a respeito da ceia, pastor Geraldo pregando ali, e eu sem querer me submeter, mas assim mesmo eu assisti. E assistindo aquele vídeo ali, depois conferindo na Bíblia, e eu vi que tinha sentido e que era uma doutrina totalmente diferente daquilo que eu tinha aprendido e daquilo que eu tinha ensinado, passado para aqueles também que me escutavam dentro de quatro paredes. Não é? Então, quando nós estamos estudando o Evangelho da Graça, começamos a estudar o Evangelho da Graça, deixando o Cristo ressuscitado trabalhar em nossa mente, aí as coisas elas vão se expandindo. Não é? Já foi lido que Jesus Cristo não veio revogar, ele não veio acabar com a lei, mas ele veio cumprir. Então, se tudo que Jesus Cristo fez foi para cumprir a lei, foi porque foi para ele. Ele era judeu. Não é? Agora, hoje, o que nós vê é 95% do sistema religioso debaixo da lei de Moisés. Então vamos lá. Gálatas no capítulo 3, no versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se o camarada hoje, escutem bem, se hoje ele está dentro de um sistema religioso, está ali, cumprindo preceitos judaicos, está se passando por judeu, onde na verdade ele é gentil. Ele está se passando por judeu, onde na verdade ele é gentil. Praticando obras mortas da lei, onde na verdade ficaram tudo para trás. E melhor dizendo, eu vou mais além, faço como o nosso irmão Cláudio disse, eu ainda vou mais além. A lei de Moisés, ela nunca foi para nós. Mas nunca a lei de Moisés ela foi para nós. Para nós é a graça revelada. Através do apóstolo Paulo. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 primeiros evangelhos, que são, na verdade, livros históricos contando a história do Jesus Cristo Nazareno. Na verdade,
o evangelho para nós, começa a carta aos Romanos. Ali sim, né? A carta aos Romanos em diante ali, é que nós vamos ter uma noção do que Paulo, pela graça que lhe foi revelada, nós temos uma noção que ali é onde começa a revelação da graça para nós. Então, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Queridos, um versículo tão fácil de entender, mas tão fácil de entender. E o sistema religioso, homens de anel no dedo, homens com cursos de bacharel de alto nível. Agora, por que não explicam para aquelas pessoas humildes? Olha, eu deixei tanta pessoa boa lá no sistema. Eu tenho o maior carinho e respeito por aqueles que eu deixei lá. Agora, quando você lê um versículo desse aqui, dói. Você sente, porque você sabe que lá dentro você estava sendo enganado. E você sabe, e em você saber que você saiu de lá, mas ficaram tantas pessoas maravilhosas, inocentes, sendo enganadas por pessoas de alto escalão, que são os pastores. É eles que ensinam essas aberrações para aqueles que os escutam. Né? O versículo 11 diz assim, ó, Gálatas 13:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Então, por obras da lei, nós sabemos que nós não somos justificados. Por obras da lei, nós sabemos que não vamos a lugar nenhum, porque nós somos justificados por fé. Certo? Um assunto bem interessante, quando nós falamos dentro do sistema, eu sempre costumava, né, com aquela... certa feita eu estava dormindo, aí 3 horas da manhã chegaram batendo palma na minha casa. Evangelista, nós viemos aqui na sua casa porque tem aqui uma pessoa endemoniada. E nós viemos aqui lhe pedir ajuda. Eu me levantei, fui lá, tá aqui no carro, vem cá. Aí fomos lá no carro, tudo bem. Aí tiramos aquela pessoa, uma mulher, tiramos ela de dentro do carro, colocamos para fora. E ali nós começamos a invocar o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Ora, o sangue de Jesus Cristo teve a sua eficácia. Teve, disso não me restam dúvidas. Né? Agora, hoje, o sangue de Jesus Cristo, irmãos, não tem nenhuma eficácia mais para nós ficarmos clamando pelo sangue de Jesus Cristo. Nós hoje somos justificados pela fé. O Cristo ressuscitado nos justifica pela fé e não pelo seu sangue. O seu sangue foi derramado para justificar judeus. E ali nós orávamos, e o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder. No final das contas, aquela mulher que nós pensávamos, né, claro, que ela estava endemoniada, eu acho que foi passando as alucinações da cabeça dela e ela veio a tornar em si. Ou seja, são coisas da lei que são trazidas para dentro do sistema. Vamos dar continuidade aqui. O versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então,
Se você observa algum preceito na lei, são 613. São 613, só isso. Se você observa alguns desse aqui, dos 613, então você tem que cumprir também os outros 612. Isso é impossível para qualquer ser humano. Volto a dizer que esses preceitos aqui eram para os judeus. Amém? Vamos lá para Romanos, no capítulo 10, e no versículo... Romanos não, ainda em Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o próprio Jesus Cristo, né, se fez de maldito pendurando-se no madeiro para resgatar o próprio judeu da lei. Tá bom, irmãos? Então, eu quero que você entenda que a lei, ela nunca foi para nós. Nós não somos justificados por lei, tá bom? O 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ora, se eu pela fé recebo o Espírito prometido em minha vida, então não há porquê eu estar comendo, eu faço feito o pastor Messias diz, petisco, pedacinhos de pão e copinhos de suco. Eu não sou justificado, porque eu todo mês eu vou comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco. Eu não sou justificado através disso. Eu não sou justificado diante de Deus porque eu levo a minha contribuição, ou seja, o meu dízimo, né, para a casa do tesouro, como assim dizem. Trazem Malaquias, lei para o tempo da graça. Misericórdia, Jesus. Né? Enfim, eu não sou justificado por nenhum dos 613 mandamentos da lei. Mas eu sou justificado, como você é também justificado, através da tua fé em Jesus Cristo. Vamos agora ler ainda Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ora, quando eu leio Gálatas 5:1, vejam só. Dentro do sistema é comum fazer culto de libertação. Eu acho que todos que estão me acompanhando aqui no Face, também lá no nosso grupo, o Graça Pura, eu acho que todos vocês que já passaram pelo sistema já presenciaram cultos de libertação. Agora, o culto de libertação para libertar de quê? Pelo amor de Deus. Para nos libertar de quê, pelo amor de Deus? Porque pecado nós não temos, nós não nascemos com pecado. O pecado, nós já fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, né? Na sua morte na cruz do Calvário. Então, nós não temos pecado. Então, o intuito de um culto de libertação é para libertar o sujeito de uma carnalidade que ele próprio traz para si. Gálatas capítulo 5, versículo 19, né? Vai se falar das obras, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. E o que são as obras da carne? Para nós não confundirmos o que é obra da carne e o que é pecado, né? Porque nós, gentios, não temos pecado, irmãos, pelo amor de Deus, né? Aí o intuito de um culto de libertação é para libertar o sujeito que está possesso, é para libertar o cara que está fumando, o cara que está bebendo, e tantas outras aberrações, né? Mas vamos ler Gálatas 5:19 e depois eu quero voltar a Gálatas 5:1 e 2. Gálatas 5:19 vai nos dizer assim, olha: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias e dissensões e facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui há uma diferença muito grande aqui, porque aqui Paulo está especificando o que são obras da carne, né? Então você faz, por exemplo, você faz um culto de libertação hoje, mas amanhã você tem que fazer outro para libertar o cara de novo. Na terça-feira você tem que fazer outro. Na quarta-feira você tem que fazer outro para libertar o cara de novo. Por quê? Porque ele nunca vai se libertar. Porque é vontade da carne. Sabe? É vontade própria dele. De não querer parar de fumar, de não querer parar de beber e etc. E tantas outras coisas. Né? Então o intuito do culto de libertação é para isso. Para a liberdade, Gálatas 5:1, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Né? E valendo salientar que Paulo está especificando para os judeus, ele está dizendo assim, ora, para a liberdade, meus irmãos, aliás, para os Gálatas, né? Paulo escreve essa carta, aliás, Paulo escreve essa carta para os Gálatas. Os Gálatas não eram judeus, os Gálatas eram gentios. Então ele está dizendo, ora, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então o que Paulo estava querendo dizer aos Gálatas foi o seguinte, ora, vocês viviam, né, nos rudimentos do mundo outrora. Agora, não se submetam de novo, né? Porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha que interessante, nós sabemos que a circuncisão fazia parte da lei, onde o próprio Jesus Cristo foi circuncidado, se não me falha a memória, no terceiro dia, ou no oitavo dia, né? Então, Jesus Cristo também, né, dentro da lei, Jesus Cristo foi circuncidado. Aí ele está dizendo, Paulo diz explicitamente, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, eis a pergunta. Eis a pergunta. Será que dentro do sistema, os nossos irmãozinhos que estão lá, circuncidam-se também? Porque para você... um detalhe, engraçado não é nada. Engraçado é que quando você chega dentro do sistema, fazem ali o culto, né? Eu fui testemunha disso. Se faz o culto e ali eles, no final do culto, ali chama a pessoa para aceitar a Jesus, né? Chama a pessoa ali para aceitar a Jesus ali. E quando aquela pessoa aceita Jesus Cristo, né? Ela está aceitando, não é Jesus Cristo que está aceitando ela, né? Porque a palavra vai nos dizer, lá em João 15,16, não fosses vós que me escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Aí o camarada pega Romanos capítulo 9, né? Pega lá Romanos capítulo 9, se com tua boca confessares, com teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas não tem nada a ver aquele texto ali, aquela aplicação de Paulo não tem nada a ver em você acenar com a mão, ai pastor, eu quero aceitar Jesus, ai meu Deus, se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Não tem nada a ver, Romanos capítulo 9, não tem nada a ver,
tá bom? Então você chega dentro do sistema, você é amedrontado, né? Você tem que aceitar a Jesus Cristo, onde na verdade ele já te aceitou desde a fundação do mundo, tá certo, queridos? Então, Gálatas capítulo 9 não, perdão, ou melhor, Romanos capítulo 9 não, perdão, Romanos 10 e versículo 9, só corrigindo aqui, tá bom? Romanos 10, versículo 9, não tem nada a ver com o que eu estou falando. O camarada vai lá para o sistema, chega lá, quem quer aceitar Jesus? Final do culto tem sempre aquele apelo, quem quer aceitar Jesus? Eis-me aqui, estou aqui, Senhor, me perdoa. Perdoar de quê, pelo amor de Deus? Tu sou algum judeu que vivesse debaixo da lei para Jesus Cristo te perdoar? Tu nasceu sem pecado, nós nascemos sem pecados. Nós somos justificados, irmãos, pela fé em Jesus Cristo. Nós nascemos justificados em Jesus Cristo, não é? Então, vou entrar nesse detalhe agora. Elza da Paz, ninguém quer circuncidar, não. Justamente, minha irmã. Justamente, ninguém quer circuncidar, né? Então, engraçado é isso. Você se converte lá no sistema, então, aí eles chegam para você e dizem, olha, tu tem agora que se batizar para fazer parte aí do corpo de Cristo, né? E tomar a ceia, né? Agora, engraçado, o teu dízimo, dinheiro, né? Assim que você se converte, você já pode dar, tá bom? Assim que você se converte, você já pode dar. Mas não explicam, né? Hoje eu estava até assistindo aqui um pedacinho da live da nossa irmã Ivanilda, que ela entrou lá em Mateus 23, 23, né? Fala-se também, claro, a respeito do dízimo ali, só que Jesus Cristo, volto a dizer mais uma vez, só que Jesus Cristo, por ter nascido na lei, Jesus Cristo não, como ele o próprio diz, 5,17 em Mateus, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir, então de maneira nenhuma Jesus Cristo poderia dizer àqueles judeus, olha, parem de dar dízimo, deixem de trazer o dízimo para o templo. Não, ele incentivou, pelo contrário, Jesus Cristo incentivou eles a, a trazerem o dízimo. Eu quero só pegar o texto aqui, Mateus 23, 23 aqui, para nós termos aqui uma explanação melhor, tá bom? Mateus 23 e 23, olha, 22, 23, 23, diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então você perceba que no texto Jesus Cristo não mandou eles pararem de dar o seu dízimo. Claro, valendo salientar, o próprio texto vai dizer que era endro, cominho e hortelã. Alimentos, né? Hortaliças, enfim, tudo aquilo que era colhido ali durante o ano da colheita, então levava-se para o templo, também uma vez por ano, não era direto. Hoje, dentro de 4 paredes, todo culto que é feito tem que ter dinheiro, todo culto que é feito tem que ter dinheiro, pelo menos o dízimo que era levado para o templo era uma única vez por ano, não era direto. Tá bom, irmãos? Então, vamos dar continuidade aqui. Romanos 10, 4. Romanos capítulo 10 e versículo 4. Forte abraço para vocês aí que nos acompanham aqui através do Facebook, tá bom? Sintam-se agraciados com o Evangelho da Graça, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas parece que não é isso e que nós vemos no nosso dia a dia. Não é isso que nós vemos. Porque dentro do sistema religioso, eles
continuam a mesma prática de 2000 anos atrás. Ressuscitaram a lei, na verdade. Ressuscitam a lei, trazem para dentro de quatro paredes e aplica-se na mente dos outros. É por isso que quando o camarada sai do sistema, como tinha um irmãozinho aqui no grupo, ao qual fazemos parte aqui, teve que ser removido, porque o irmão estava com tanto carrapicho que ele não queria saber, ele não queria aprender, né? Ele não queria aprender, e infelizmente teve que ser removido, né? Tomara, né, a minha oração a Deus é para que lá na frente ele venha ter a sua mente iluminada pelo Evangelho da Graça, né? Para que não chegue a morrer dentro da lei, porque essa é a verdade. O camarada que está aí defendendo o dízimo, defendendo batismo, campanhas, essas línguas estranhas e etc., então ele está debaixo da lei, né? É muito diferente do que Paulo fala aos romanos aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Certa feita, um irmão adventista chegou para mim e disse assim: Josimar, nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar. O que foi que aconteceu? Eu disse: querido, o que aconteceu é que me apresentaram um evangelho totalmente diferente daquilo que me ensinaram dentro do sistema. E hoje eu estou agraciado. Aí ele fez: você não acredita mais na vinda de Cristo? Eu disse: não, de maneira nenhuma acredito mais nessa falsa vinda de Jesus Cristo. Você não dizima mais? Eu disse: não, meu querido. Eu passei 10 anos da minha vida dizimando, né? Você não batiza? E perguntas como essa, aquele irmão foi me fazendo e disse: olha, eu preciso me sentar com você. Eu preciso me sentar com você. Aí eu disse a ele: querido, mas nós vamos sentar-se para falar o quê? Aí ele disse: nós temos que ver que lei é essa que Paulo está falando, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, este versículo está claro que Jesus Cristo foi o ápice na lei. Acabou, acabou. E outra coisa, será que... Irmãos, assim, tem horas que eu fico, sabe... Tem horas que eu fico assim pensando comigo: poxa, se a lei ela nunca foi para nós, e por que existe tanto gentil defensor da lei? Você está entendendo agora? A lei ela nunca foi para gentil. Nós vivemos debaixo da lei, sim. Nós vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da lei terrena. O prefeito da tua cidade, ele faz uma lei na tua cidade, no município onde você mora. Você tem que acatar aquela lei que ele fez, né, para o seu próprio bem. O presidente da República, ele faz uma lei, junto lá com os deputados, senadores, você tem que acatar aquela lei. O Detran do teu estado, ele faz uma lei. Quando é feita uma lei no Detran, claro que abrange todo o país, né? Então você tem que acatar aquela lei. Você passa um sinal de trânsito fechado, você descumpriu com a lei de trânsito. Essa é a verdade. Então essa é a lei que nós vivemos debaixo dela. É a lei imposta pelos homens da terra. Agora, a lei divina, nós nunca, irmãos, nunca, ou melhor, a lei que foi dada a Moisés, para os judeus, essa aí nunca nos pertenceu. E por que existe tanto defensor hoje da lei? E eles são gentios. E aí? É complicado, não é? Vamos ler também, lemos Romanos 10:4. Vamos ler agora Colossenses 1:13. Esse versículo aqui, Colossenses 1:13 aqui, ele tem algo aqui bem legal. Deixa eu me pegar aqui
para nós lermos aqui, tá bom? Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 13, diz assim, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quantas vezes eu não li esse versículo aqui e passava por cima? Quando Paulo aqui, ele frisa que ele nos libertou do império das trevas, aí eu digo, pronto, misericórdia. E eu estava em trevas. Ora, chegava um para mim e dizia, meu irmão, tu estava numa treva desgraçada. Você está me entendendo? Só que trevas aqui era lei, né? Trevas que Paulo está falando aqui aos Colossenses era a lei. Não era trevas, digamos, camarada tava ali matando, roubando, se prostituindo, fazendo tudo quanto era de prazer da carne. O camarada estava lá, estava em trevas. Não, não era isso. Paulo está falando aqui que tanto ele como os demais que viviam debaixo da lei estavam nas trevas. Mas o sistema não te ensina isso. O sistema coloca um jugo de escravidão, né? Se nós voltarmos aqui, ó, lá em Mateus, no capítulo 11, vejam só. Mateus 11, bastante conhecido esse texto aqui. Mateus 11, versículos... Mateus 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falava isso para quem? Para gentil? Não. Falava para aqueles que estavam debaixo da lei. Jesus Cristo, olha, Jesus Cristo estava chamando, Jesus Cristo estava antecipando a graça deles. Como que diz assim, olha, se vocês se chegarem agora, esse fardo que os doutores da lei colocam em vocês, esse fardo que os doutores da lei, do sistema religioso, colocam em vocês, eles vão sair. Então Jesus Cristo estava antecipando a graça dos judeus, como quem estivesse dizendo assim, olha, quando eu for para a cruz, que tudo for consumado, vocês serão justificados. Na cruz, quando eu for crucificado, o meu sangue precioso for derramado, judeu vai ser justificado. E hoje, nós olhamos em nossa volta e nós vemos tanto gentio com fardo, irmãos. Tantos gentios com fardo, sabe? Carregando aquele fardo pesado. Tem deles que você chega, fala, ele abre logo a mente, ele para, ele te escuta. Mas tem deles que não quer nem saber. Tem deles que diz assim, olha, eu tô com esse fardo aqui, jugo do sistema é pesado, é verdade, irmão Elias. O jugo do sistema é pesado, meu querido. Eu tô com esse fardo aqui, mas eu não abro mão, né? Eu quero pagar meu preço, eu vou até o fim, eu vou pagar meu preço, eu vou até o fim. Ô, meu irmão, que ignorância, varão, que ignorância tua. O fardo que Jesus Cristo estava falando aqui foi para os judeus que viviam no regime da lei. O fardo era pesado, era difícil para eles carregarem 613 mandamentos em suas costas.
Hoje o camarada está dentro do sistema, submisso a pastores, submissos a pastores presidentes, onde a Bíblia não fala nada disso, que existe pastor, pastor presidente, e sim, existe pastor sim. Faz como a nossa irmã Vanilda Lima, né? Pastor, um dom específico, chamado de Deus, e não o que fizeram comigo. Eu sou um exemplo, né? Chegar no escalão que eu cheguei a ser evangelista, um pastor, digamos assim, né? Um monte de pessoas ali colocaram a mão em minha cabeça ali, oraram por mim, e depois que terminaram aquela oração, recebi um diploma, tá aqui meu filho, seu diploma, você é um evangelista, mas eu não senti isso em mim, e eu não faço questão, tá bom, irmãos? Eu não faço questão, eu, 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 eu digo com toda sinceridade para vocês, com toda sinceridade eu falo para vocês, eu não sinto falta de nada do sistema, de absolutamente nada. Outro dia eu recebi uma ligação, o irmão lá do outro lado telefonou para mim, Valdeci Freire, novo tempo, Deus vai libertar a sua igreja, a graça vai expandir, com certeza a graça vai expandir. Glória a Deus por isso. Eu recebi um telefonema de um irmão que está lá no sistema, na verdade um eleito, né? E ele dizia assim, ele mandou um hino para me escutar. E a pergunta dele foi essa, o irmão sente alguma coisa ainda quando um hino de fogo desse é tocado? Porque foi aquele hino, né? E a letra do hino falava na vinda de Jesus Cristo, e falava que Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens, que Jesus Cristo vai tomar um povo para si, com tripa e tudo, faça como nosso irmão Cláudio diz, com tripa e tudo, com carne e tudo. Eita lá! Aí eu disse, meu amigo, meu irmão, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. O que eu entendi daquele homem ali, quando ele me perguntou se eu sentia o Espírito Santo em mim, o que eu entendi nele foi o seguinte, ele quis dizer que eu estava afastado do corpo de Cristo, né? Porque, claro, para estar dentro, para estar em comunhão com Cristo, para estar no corpo de Cristo, você tem que estar entre quatro paredes, comendo petisco e tomando cálicezinho minúsculos de vinho, dizimando, batizando, campanhas e etc. Então você, para fazer parte do corpo de Cristo, para ter parte do corpo de Cristo, é obrigado que você faça isso aí. Né? Agora, se você caiu fora, como eu caí, como as demais pessoas também, que nesse momento estão compartilhando a live, e tantas outras pessoas espalhadas por esse Brasil afora, porque nós não temos ideia, irmãos, nós não temos ideia de quantas pessoas já estão inseridas nesse Evangelho da Graça. Nós só conhecemos aqueles que nós temos lá no grupo. Né? Eu creio que está quase chegando ali a 200 pessoas. Quase perto das 200 pessoas. Mas nós não temos ideia o quanto esse Evangelho da Graça tem alcançado pessoas aí fora. Tem muita pessoa, tem muita pessoa para ser alcançada, e muitas já foram alcançadas por esse Evangelho. Então ele me perguntou, meu irmão, você ainda sente o Espírito, né? Você ainda sente o Espírito na sua vida? Eu disse, meu filho, o Espírito Santo, ele nunca saiu de mim. Eu sou o templo vivo, perambulante dele aqui na terra. O templo vivo, perambulante, que vou num canto e vou no outro. O Espírito dele está em mim. Então não é um hino que vai me fazer que eu sinta o Espírito mover-se em mim. Não é. Entenderam? Então, é isso aí, irmãos. É isso aí. E o Evangelho da Graça a cada dia está se expandindo. Vamos ler aqui. Nós lemos aqui Mateus 11, 28 e 29. Vamos ler também Colossenses, nós já lemos.
Tito 3:9, né? Tito 3:9 lembra justamente o que eu acabei de falar para vocês aqui, de um irmãozinho adventista que me chamou para nós sentar-se, conversarmos da lei, porque isso, porque aquilo. Nós temos que conversar, Josimar, nós temos que ter aí um momento, né? Deixar o Espírito Santo, sabe, falar conosco, né? Para que ele venha esclarecer, Josimar, algumas coisas, né? Eu não sei ao certo o que aconteceu com você, mas eu sei muito bem o que o Espírito Santo ele fez comigo. Vamos ler aqui Tito, no capítulo 3, versículo 9. Diz assim, olha, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Entenderam o que Tito está falando aqui? Evitem discussões sobre a lei. Por quê? São discussões insensatas, genealogias, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Se for para nós falarmos da graça, então vamos nos assentar, vamos compartilhar um com o outro, vamos falar da graça, e se for para nós conversarmos da lei, nós podemos até conversarmos também. Agora, não trazendo a lei para nós, não atribuindo a lei como preceitos que irá nos justificar diante de Deus. Não. Tito deixa bem claro que possamos evitar essas discussões porque são sem utilidade e são fúteis. Então você já pensou, hoje, o camarada está no Evangelho da Graça, ele está aprendendo aos poucos a graça salvadora em sua vida e vai se sentar com o irmãozinho do sistema, principalmente um adventista, irmão. Você já pensou? Para falar com ele sobre a lei? Eita, rapaz, é complicado ou não é? Porque o cara vai defender com unhas e dentes a guarda do sábado, ele vai defender com unhas e dentes que Jesus Cristo vai voltar, que temos que se batizar, Romanos 6:4, ou não sabeis vós, Paulo vai dizer, né? Que todos quantos que foram batizados, fomos batizados na morte de Cristo. Olha para aí. E lá dentro do sistema, eles me ensinaram que eu deveria descer as águas, né? Tomar um banho ali, me submergir sobre as águas para ser batizado, em seguida comer pão com suco. E outra coisa também que me ensinaram lá foi que eu deveria buscar incessantemente, cansavelmente, o batismo com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos batizou, nos selou com o Espírito Santo. Agora, dentro do sistema, só vale se você falar Carabaçu e Amanararai. É até engraçado, né, queridos? É até engraçado, né? Eu poderia aqui, nesse exato momento, falar um monte de língua para vocês. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu poderia aqui falar um monte de língua para vocês aqui. Tirar aqui uns 5 minutinhos aqui, só para estar me expressando em línguas estranhas para vocês. Porque qualquer pessoa, queridos, qualquer pessoa pode falar em línguas, essas línguas aí que não entendemos absolutamente nada. Poxa, mas Paulo vai dizer, eu prefiro falar 5 palavras, 5, que o meu público me entenda, do que eu estar aqui o culto todinho falando em línguas. Ora, Paulo não ia falar para seu ouvinte, era, digamos, uma língua japonesa, um alemão, né? Um espanhol, nada disso, né? Então, o Evangelho da Graça é isso aí, irmãos. O Evangelho da Graça é
nós vamos a cada dia aprendendo, né? Nós vamos a cada dia. Tem horas que eu fico assim, sabe? É, eu fico rindo comigo mesmo. Poxa, rapaz, tem sentido. Outro dia eu estava assistindo aqui uma mensagem aqui do nosso irmão, me fugiu da memória agora. Tá aqui também acompanhando a live. É o nosso irmão do Expansão do Evangelho. Me esqueci o seu nome, amado. Eu estava escutando com ele, assistindo com ele a serpente, né, do Jardim do Éden ali. Muito interessante, mas muito interessante aquela explanação que o nosso irmão João Rodrigues, forte abraço para você. E para vocês também que me acompanham aí, um forte abraço para vocês, tá bom? Eu assistindo com ele uma live que ele gravou até agora há pouco, né? Uma live até que ele gravou agora há pouco, falando justamente, nosso irmão Cláudio aí já está imitando aí as línguas estranhas aí. Para com isso aí, varão, senão tu vai voltar lá para dentro de novo. Misericórdia. Então, nosso irmão João Rodrigues dando uma explanação ali sobre a serpente no Éden ali, muito interessante, muito interessante. Então, é aquela coisa, você escuta as mensagens e deixa o Espírito Santo te convencer. Porque se você escutar com o seu coraçãozinho duro, sabe? Sabe, aquele coração duro, duro, então vai ser difícil de você entender. Vai ser muito difícil de você entender, certo? Vamos dar continuidade aqui. Lemos Tito, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler Mateus, no capítulo Mateus 19. Quero só voltar mais um pouco aqui. Mateus 19. Lucas, Marcos, Mateus, capítulo 19. Eita! Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Mateus no capítulo 19 e o versículo, fiz aqui umas anotações aqui, Mateus 19, versículos 16. Mateus 19, 16, bastante conhecido também essa passagem aqui, que diz assim, olha, e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa passagem aqui, bastante conhecida, né? Preguei muito dentro do sistema essa passagem aqui. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aonde eram que estavam esses mandamentos aqui? Essa foi a resposta de Jesus Cristo para aquele mancebo que chegou-se para ele. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Então, nessa passagem aqui nós podemos ver que aquele jovem ali conhecia muito bem, né, dos mandamentos da lei judaica e era apenas um observador, né? Um observador. E Jesus Cristo lhe faz uma proposta aqui, né? Mas parece que ele não quis. Vamos aqui, Mateus, vamos ler também João, João no capítulo 8. João no capítulo 8. João Evangelho, capítulo 8. João no capítulo 8. Nós vamos ver aqui aquele encontro daquela mulher adúltera, né, que foi levada até Jesus Cristo ali. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério,
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, Jesus veio cumprindo a lei e de maneira nenhuma. Eles até citaram Moisés aqui, né? E na lei de Moisés, aquela mulher ali deveria ser apedrejada. Então, Jesus, ele, ao ver essas acusações, na verdade, contra aquela mulher, vejam só que interessante. Vejam só que interessante, a mente ativada em Cristo. Nós aprendemos o seguinte aqui. Como era que os judeus estavam na transgressão da lei, pegaram aquela mulher em flagrante adultério e levaram até o Nazareno, né? Hoje o Cristo ressuscitado para nós que estamos em graça. Mas levaram até o Nazareno uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E eles estavam em pecado ou não? Então essa foi a resposta de Jesus para eles. Olha, quem dentre vós não tem pecado, atirem a primeira pedra. E eles soltaram as pedras no chão e saíram caladinhos um por um. Por quê? Porque todos viviam sobre a lei de Moisés. Todos. Então todos ali estavam em pecado. E não só aquela mulher. É fácil demais. É fácil demais nós olharmos para uma pessoa, um exemplo que eu vou dar aqui, nós olharmos para uma pessoa, né? Outro dia aqui na nossa cidade aqui, nosso irmão Cláudio, que está aí assistindo a live, ele sabe de quem é que eu vou falar. Outro dia faleceu um colega nosso de um choque elétrico. Só que aquele camarada, ele era um como se diz, um eleito de Cristo. Ele era um eleito de Cristo. Então, quem sou eu para abrir a minha boca e dizer que meu amigo foi para o inferno? Inferno, nós sabemos, nós que hoje estamos na graça, nós sabemos que é o lugar que todo mundo vai, sepultura, né? Só que para o sistema, o inferno, o som tá baixo. José Gonçalves da Costa, o som tá baixo. Deixa eu ver, deixa eu me aproximar mais um pouco aqui. Vou aumentar só aqui o volume. Aumentei aqui o volume, vamos ver se melhorou. Obrigado aí, meu irmão José Gonçalves da Costa. Então aquele irmão que vivia conosco dentro do sistema, ele bota o fone de ouvido. Eu não tenho, vou providenciar, tá bom? Na próxima live eu vou providenciar, meu irmão Cláudio. Aquele irmão faleceu de um choque elétrico e no culto à noite, o pastor daquelas 4 paredes ali resolveu, por melhor dizendo assim, usar-se do microfone para dizer que aquele amigo dele, amigo nosso também, pessoa maravilhosa, pessoa que não media espaço, sabe, irmãos, para trabalho, uma ajuda, ele disse assim, olha, o nosso amigo fulaninho morreu hoje à tarde de um choque elétrico e ele foi justamente, meu irmão Cláudio, todos nós vamos para o inferno, isso aí é fato, né? Isso aí é fato, com certeza, todos nós vamos. Mas só que o inferno que aquele homem disse para aquele eleito de Cristo que morreu eletrocutado, né? Porque para ele
aquele eleito ali só estava salvo se ele estivesse lá dentro, praticando o judaísmo. Se ele estivesse lá dentro praticando o judaísmo, ele estaria salvo. Mas como ele já não estava mais lá, né, ele não estava em lugar nenhum, melhor dizendo assim, para ele não estava salvo. Para ele foi para o inferno. Mas para o inferno, o que ele quis dizer, foi para um lago de fogo, né, um lago de fogo e enxofre ardente. É esse o inferno que a religião traz para o ser humano, onde na verdade a Bíblia não mostra isso. Claro, a Bíblia fala num lago de fogo, de enxofre, mas se você lê literalmente, então dá-se essa impressão, né? Você pega um texto daquele lá em Apocalipse, você lê literalmente ele, então dá-se a impressão que você vai para o inferno mesmo. Né? De um lago de fogo e enxofre ardente, um lago de fogo, né? De enxofre, de fogo ali, que vai te queimar ali pro resto da vida. Foi esse o inferno que ele quis dizer. Então, nós vemos que diante dessa situação em que judeus que estavam em pecados, transgredindo a lei, levam uma coitada de uma mulher, porque foi pega em flagrante adultério também, levaram para Jesus Cristo, então a resposta dele foi essa: quem dentre vós não tem pecado, atirem a primeira pedra. Então abaixaram ali, jogaram suas pedrinhas, olha, eu vou me embora, porque nós estamos em pecado também. Nós estamos em pecado também, e é claro que não temos o direito de apedrejar. Na verdade, irmãos, deixa eu me pegar aqui outro texto aqui, para nós lermos aqui, tá bom? Primeiro Pedro, no capítulo 2 e o versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vamos ver o que é que diz aqui, olha. Diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? José Gonçalves da Costa, graça e paz, meu santo. Francisco Menezes Camussa, forte abraço para vocês. Então, quero, desde já, agradecer a Deus por ter transmitido essa live para vocês. Tenho que aprender muito com os irmãos, confesso. Eu estou há 10 meses no Evangelho da Graça, mas para mim, eu volto a dizer, 10 anos que eu passei no sistema, eu não troco em 10 meses que eu tenho acompanhado esse Evangelho. E aqui eu quero encerrar a minha participação nessa live, né? Quero também acompanhar os irmãos, claro, quando estiverem fazendo suas lives também, porque é de suma importância a nossa contribuição em acompanhar os irmãos também, né? Nós não achamos bom quando estamos aqui transmitindo uma mensagem para vocês e vocês estão aí colocando um joinha, curtindo, compartilhando. Então, da mesma forma, vocês, quando forem gravar suas lives, também quero, na medida do possível, vos acompanhar e deixar o meu joinha, compartilhar, né, entrar e fazer aí a minha participação. Tá bom, queridos? Eu quero, nesse momento, encerrar esta live e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E podem ter certeza que o Evangelho da Graça, ele está se expandindo. Escutem bem, isto é, melhor dizendo assim, um verdadeiro avivamento. Porque dentro do sistema, vejam só o que era um avivamento. Nós fazíamos ali um culto de meu irmão Orlando, que está lá nos Estados Unidos. Maravilha, meu brother. Você também
Graça e paz, meu querido. Dentro do sistema nós fazíamos ali um culto de nossa irmã Vanilda Lima. Graça e paz, minha santa. E ali falava-se em avivamento, avivamento, porque Deus vai fazer um avivamento, batizando com o Espírito Santo, isso e aquilo outro, né? Mas, assim, a expansão do Evangelho da Graça, a expansão do Evangelho da Graça, essa sim é um verdadeiro avivamento. A expansão que esse Evangelho vai tomar nesta pátria chamada Brasil, e por que não dizer que já estamos alcançando outros países aí no exterior, verdade? Maria Ferreira, peço oração para mim, minha filha. Peço oração para minha filha Vanusa. Amém, querida. Vamos agradecer a Deus, essa é a nossa oração. Agradecer a Ele todo dia, né? Pelo dormir, pelo se levantar, pelo trabalho, pela comida. Tá bom, minha santa? E a tua filha, irmã Maria Ferreira, né? Eu não sei qual é o problema dela, mas lembre-se de uma coisa, que Deus, Ele está, né? Ele está no controle de tudo. Sebastião Góes, a paz do Senhor, a paz do Messias, a paz do Messias, amém. Essa expansão do Evangelho da Graça vai ser, sem dúvidas, um dos maiores avivamentos. Ou por que não dizer, o maior avivamento na face da terra. Pessoas com a sua mente todas transformadas para o Evangelho da Graça. Tá bom, queridos? Um forte abraço para vocês. Fiquem todos na paz, uma maravilhosa noite de domingo. E amanhã, segunda-feira, já começamos uma semana de trabalho. Fiquem todos na paz. Amém?